Pastor, fica à vontade. Se o senhor quiser tirar o sapato, tira. Se o senhor quiser não tirar, não tira. Amém, queridos? Estenda suas mãos para a vida do pastor Juscelio. Vamos estar orando sobre a vida dele. Pai, nós somos gratos e felizes ao Senhor pela vida do pastor Juscelio. Nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que nós temos nesses dias. Que aquilo que o Senhor já liberou sobre a vida dele, Senhor, nós temos a certeza que ele é um canal do Senhor para as nossas vidas. Que possamos ser mais uma vez surpreendidos pelo Senhor. Em nome de Jesus nós colocamos ele em tuas mãos, a sua casa, a sua família. Louvamos mais uma vez o Senhor pela sua vida, pela sua casa. Em nome de Jesus. Aplauda Jesus. Graças a Deus. Olá, meus queridos, boa noite a todos. Que a bondade do Senhor enche o seu coração ainda mais. Que possamos, no Senhor, mergulharmos mais nele, irmos mais para dentro do seu espírito, do seu coração. E a irmã do teclado já vai fugir? Não vai ficar comigo, não? Ela pode tomar uma aguinha se quiser, eu espero. Eu sempre digo que uma coisa linda em Deus é que Deus tem... A Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega, então Ele não tem começo nem fim. Mas Ele tem começo na nossa vida, em algum dia Ele começou na nossa vida. Só que Ele continua não tendo fim. É por isso que eu sempre digo da gente ir mais para dentro de Deus, que é... A proposta do rio de Ezequiel é exatamente essa. Quando Ezequiel entrou no rio, ele andava 1000 côvados, se via com água no artelho, mais 1000 côvados. O lindo, e a Bíblia fala que aquilo ali fala do Espírito de Deus. Só que Ezequiel não entrou no rio de Deus. Ezequiel foi colocado dentro do rio de Deus. E depois que ele estava ali, o rio de Deus não avançou, não, foi ele que andou. Porque no rio de Deus é Deus que te coloca, mas a profundidade de andar nele é você que escolhe. E aí a gente pode ir mais para dentro de Deus, amém? Você sabe que até a sua Bíblia, a minha Bíblia aqui, nosso maior bem, ela acaba em Apocalipse, mas Deus não acaba em Apocalipse, Deus continua. Por isso que a gente pode ir mais para dentro de Deus, mais para dentro do rio do Espírito. Nós, há milhares e milhares de anos atrás, nós cantávamos uma canção que dizia, caminhando eu vou para Canaã. E depois a gente dizia, se você não vai, não me impeça ir. Porque no rio de Deus é Deus que nos coloca. Mas os lugares de profundidade é uma escolha minha e sua. O que para você é tempo, para Deus é lugar. O que você chama de tempo, Deus chama de lugar. Quando um novo tempo se abre na sua vida em Deus, na verdade é Deus te introduzindo em um novo lugar nele. Por isso que no Antigo Testamento, quando você vê que Deus tinha um encontro muito forte com alguém e abriu um novo tempo na vida dessa pessoa, aquele lugar ganhava um novo nome. Porque o que para você é tempo, para Deus é lugar. Por isso que a igreja que Deus mais fala sobre regiões celestiais, lugares nas regiões celestiais, é Efésios. E é exatamente em Efésios que Deus disse, lembra-te de onde caísse. Não diz lembra-te do que fizesse, mas de onde caísse. Porque o que você chama de tempo, Deus chama de lugar. E o maior desafio nosso, para alguns de nós, é nos deslocar dos lugares que nós estamos em Deus para os lugares mais fundos nele. Jesus disse que ele foi preparar lugar. Tem muita gente que acha que Jesus foi preparar um condomínio no céu para a gente morar. Ele disse que na casa do meu pai há muitas moradas. Então a casa já existe, a morada já existe.
mas são lugares que nós ainda não habitamos. Por isso, cada vez que eu e você ocupamos uma morada no Espírito, nós começamos a desfrutar coisas que não necessariamente outros desfrutam. Eu sempre admirei muito a vida do meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, que ele anda em lugares altos em Deus. E eu conheço o passado dele, sei que ele não teve condições de vida para viver o nível de fé, então não dependeu de estudos, nem de oportunidade. E eu sempre olhava assim, Deus, eu quase que tenho uma inveja santa. Eu só não tenho porque eu acho que não existe. Mas o Senhor tem porções separadas para uns e para outros. Ele falou assim, Deus falou, não, meu filho, não. Tudo que ele viu está disponível para você. A única diferença é que ele já acessou lugares que você ainda não acessou. Então a minha oração é que a gente aqui, já que temos intencionalmente colocado na mesa esses 2 dias, entre hoje e amanhã, colocarmos a nossa família num lugar de ser afetada por Deus, a minha oração é que sua casa e minha casa entre nos lugares em Deus que você ainda não acessou, lugares que te atualize com o calendário de Deus. Amém? Eu estou aqui estou mancando, porque eu estou sem a minha Lulu. Obrigado. Está chegando. A chuva está chegando, gente. Com tangedor tudo fica mais fácil, né? Eu estou sem a minha Lulu, por isso que eu digo que eu estou mancando. Eu fico meio desequilibrado sem ela, de verdade. Essa data estava marcada e ela estaria aqui comigo. Mas a nossa filha mais moça teve que fazer um procedimento cirúrgico, não aqui no sul, nossa cidade natal. E a Lulu está tendo que estar com ela lá, cuidando dela no pós-cirúrgico. As cirurgias é uma coisinha bem simples, mas ela é passiva de hemorragia, por isso que ela não pôde vir para casa, tem que ficar perto do lugar que foi feita a cirurgia. E isso se encerra para quarta-feira, mas eu acho que ela já está tentando vir amanhã, não sei se vai conseguir. E por isso ela não está aqui, e eu te confesso que eu fico bem deslocado, sobretudo quando a gente vem ministrar especificamente sobre família. Ela me faz muita falta. Então eu peço que você tenha paciência comigo, graças a Deus. Eu peço que você tenha paciência comigo e que a gente possa caminhar juntos até amanhã de uma maneira conectada. Por que eu falo conectado? Porque a gente sempre escolhe um lugar para se reunir enquanto congregação. Então essas paredes aqui, elas estão abrigando a reunião. Mas o culto, ele não acontece em 4 paredes. O culto acontece num lugar nas regiões celestiais. Por isso que tem gente que entra no templo, mas não entra no culto. E eu acho isso um desperdício. Sair de casa e vir até o templo e não entrar no culto. Então, não só estejamos congregados, mas vamos entrar no culto. A mulher do fluxo de sangue, ela conseguiu uma nobreza. A Bíblia diz que a multidão era tanto que apertava Jesus para lá e para cá. Mas ela, a mulher de fluxo de sangue, ela conseguiu estar sozinha com Jesus no meio da multidão. Ela entrou no culto. Ela não entrou no meio da multidão, ela entrou no culto. Minha oração é que você ache a sua senha no Senhor, nesses dias aqui, para que Ele possa baixar alguns downloads sobre a sua casa, e coisas que o céu quer liberar. Entenda, pensa num cara que não entende nada de computador, essas coisas, sou eu. Mas nós fizemos muito retiro para casais e famílias no Mevan. E quando começou esse negócio do mundo da internet, eu começou a fazer as inscrições, porque a gente do Brasil todo no nosso retiro lá, e começou esse negócio que agora tinha que fazer as inscrições online, via internet. E eu sou daquele cara que ainda põe o papel no bolso e a caneta na orelha, então para mim era muito difícil isso.
Aí as pessoas começavam a ligar para mim. Dizia, Juscelio, eu entrei lá no site do Mevão, mas não estou conseguindo fazer a inscrição não. Daí eu falar com o pessoal da mídia, do computador, o pessoal do TI. Eles diziam, Juscelio, fala para essa pessoa que precisa baixar um aplicativo dentro do computador dele, porque senão ele não consegue fazer a inscrição. É um aplicativo X, Y, Z. Foi a mesma coisa que aconteceu agora, começamos a fazer reunião virtual. Quem sabe o que eu estou falando? Obrigado, porque eu fui o último a saber disso, então eu acho que tem mais gente que não sabe. Agora a gente tem que fazer reuniões virtual. E a primeira que eu entrei, chegou ali na hora, mandaram, não, só vou mandar o link para você e você entra. Entrou no WhatsApp o link, eu apertei ali, não dava, apertei, não dava. Aí me disseram, você tem um aplicativo do Zoom dentro do teu computador, dentro do teu celular? Eu disse, não tenho não, falaram que é só apertar no link. Não, mas tem que ter o aplicativo. Então, irmão, o que eu quero dizer com isso? Você precisa entender em como você cresce com Deus, evolui com Deus e se atualiza com Deus. É preciso baixar alguns aplicativos novos para ele derramar o que ele tem para derramar agora. E a gente está com coisa muito antiga, sabe, ainda. E o Senhor... E tem alguns aplicativos novos, precisa baixar dentro do seu sistema, no sistema do teu espírito, para ele poder liberar as coisas que ele quer liberar para esse tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Tem anjos, que ficaram retidos por toda a eternidade para serem liberados exatamente nesse tempo. Por que nós, como famílias, temos perdido muitas lutas? Por que nós, como famílias, temos muitas derrotas nesse tempo dentro da nossa casa? Por quê? Porque estamos lutando com armas que nos deram vitória no outro tempo, mas não são suficientes para nos dar vitória agora. Por quê? Porque quando mudam-se as guerras, muitas vezes mudam-se as armas. Mas, sobretudo, quando muda o nível da guerra, mudam-se também as armas. Por isso que quando Davi precisou derrubar o gigante, ele usou uma pedra. Mas o nível da guerra sobre aquele mesmo gigante aumentou e ele queria arrancar a cabeça. Porque derrubar o gigante é um nível de guerra e é um nível de autoridade que você se estabelece. Arrancar a cabeça do gigante é um outro nível de guerra para estabelecer um novo nível de autoridade sobre o mesmo gigante. Ali já não deu a pedra. Precisou de uma espada. Porque quando mudam os níveis de guerra, mudam também, se mudam as armas. Por isso nós estamos vivendo muitas derrotas. E precisamos nos conectar com o relógio de Deus, no tempo de Deus, entendermos os dias que nós estamos vivendo. Amém? Obrigado pela meia dúzia de amém, que já está bom, porque do jeito que eu já ando vivendo o tempo que 2 amém, 3 amém, para mim já é avivamento, aqui deu uns 6, 7, então nós já estamos, aleluia, pode ressuscitar morto aí a qualquer momento. Então, a minha oração é que a gente possa ir mais fundo em Deus, que você não olhe muito no relógio. Aliás, se a gente puder fazer um acordo, já fizemos já. Eu não olho no relógio para não me sentir culpado e você não olha para não dar raiva. E aí a gente se resolve, vai até o fim, né, pastor Ricardo, de bênção. Mas para nós é uma alegria. Essa casa aqui, eu venho por causa da amizade que eu tenho com esse casal, com essa família. A Esther, quando ela desceu a escada com o cabelo todo feito, eu disse, meu Deus, é impossível para Vasti. Não dá mesmo. Essa casa linda, maravilhosa, quem eu amo, estou aqui porque tenho uma aliança de amor, de amizade muito grande. Eu e o pastor Ricardo, em 5 minutos de conversa, nós vamos em Gênesis, em Apocalipse, entramos, damos espadada, é uma coisa fantástica. Eu preciso gravar as nossas conversas. É uma conexão muito forte. Nós temos, irmãos, eu tenho 2 livros que eu gostaria de apresentar para você. Um livro, foi um livro que nós escrevemos, a nossa casa escreveu, chama-se Família, Sua Origem, Seu Destino. Família é sua origem, seu destino. Quando a nossa Isabel casou, a nossa filha mais velha casou faz 2 meses. E ela nasceu na nossa casa, nasceu do nosso ventre.
dentro da nossa família, dentro da nossa aliança de casamento. Ali foi a sua origem, dentro da nossa família. Mas nós enviamos ela para um novo destino. Ela casou. Casou para fazer o quê? Para começar uma família, porque família é sua origem e seu destino. É por isso que Jesus, quando estava para subir, ele disse, eu vim do Pai e agora volto, porque família é sua origem e seu destino. Por isso, eu acredito que é um livro que vai abençoar muito a sua casa, mas em especial, eu gostaria de falar de um livro que a gente nem sabe como fala dele, porque estão dizendo que é o livro da Lulu, mas na verdade não, foi ela que escreveu esse livro. É um livro da conversão da minha esposa, é o livro da conversão da minha Lulu. Quando nós nos casamos, eu me converti, me casei, recebi de presente de casamento o próprio Senhor. Por isso que ele não só entrou como presente de casamento, como também nos conferiu um DNA vocacional para lidarmos com famílias e matrimônios. Só que depois de 1 ano e pouco, através desse livro que eu dei de presente para minha Lulu, ela se converteu. E ela não só se converteu, como ela embasou toda a sua vida de esposa, mãe e mãe em cima desse livro. Ela leu 350 vezes e não só lia como dava para um e ela comprava o outro e dava para outro e foi indo, só que não há mais edição, só foi feita uma única edição. Por fim, ela estava comprando já nesses sebos, os últimos que ela pagou estava quase R$200. E a gente tentou reaver no Brasil esse livro, não conseguiu mais. Ela leu muitas e inúmeras vezes, pautou esses 26 anos de casamento aqui. E só que daí ela recebeu do Senhor que deveria ressuscitar esse livro para que pudesse ser um balizador de fundamentos para essa geração de esposa e mãe. E fomos atrás, a autora já faleceu em 1975, e a gente pensa como as coisas do Espírito, elas não têm prazo de validade. Você lê Provérbios, meu irmão, escrito há 3.000 anos atrás. Não importa quantas culturas passaram, quanta modernidade entrou, não importa. Você lê Provérbios, fala com o teu coração agora, hoje. Por quê? Porque o Criador conhece o coração da sua criatura. E ela foi atrás, descobrimos a filha da falecida autora, uma missionária carregada de Deus, uma moça de 78 anos, e ela é uma moça mesmo, carregada de Deus, fala português, porque a mãe veio para o Brasil como missionária, e ela tem filho brasileiro, inclusive, e conseguimos ressuscitar o livro, reeditar, ganhamos os direitos autorais, ela ficou muito empolgada com a nossa história, porque esse livro realmente transformou a nossa história e transformou a minha Lulu numa mulher sábia. Então, eu queria encorajar você. No final de cada capítulo, tem um negócio chamado QR Code, que é esse negocinho aqui, que você pega a sua câmera do celular, coloca na frente, já abre um videozinho no YouTube da Lulu, introduzindo você no próximo capítulo. Eu quero acreditar que nós temos recebido do Senhor uma orientação realmente para a retomada desse livro. Então não é mera propaganda, nós acreditamos que ele está no calendário de Deus para esse tempo. Eu encorajo você a comprar, de fato e de verdade, edificar a sua casa. A minha oração para cada mulher que está aqui, que na leitura desse livro, Deus possa trazer ainda mais para fora a esposa e a mãe que Ele plantou dentro de você. Amém? Nós não temos o hábito de ficar fazendo converseiro com venda, não. A gente só está realmente falando sobre aquilo que a gente acredita. E Deus realmente está fazendo algo. E eu quero encorajar você a isso. Depois, lá no final, nosso querido amigo, pastor Flávio, marido da Alessandra, está ali. Esqueci o nome do seu escudeiro fiel.
pastor Flávio está ali com a gente. Ele disse, deixa que eu cuide dos livros. Eu digo, tá bom, meu irmão, sem problema. Somos uma equipe. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, se não for pedir muito. Em Mateus, ou melhor, Lucas, perdão. Lucas capítulo 17. Perdão, gente. Perdão. Deixa eu me conformar com aquilo que parece que estamos sendo induzidos. Lucas capítulo 15. Vamos lá. Lucas capítulo 15. Eu estou achando vocês assim, tão quietinho, tão silencioso. Está tudo bem aí? Está tudo certo? Então tá bom. Você sabe que agora quem ministra uma palavra assim presencial precisa viver, jejuar mais e orar mais, porque precisa ter uma vida no espírito mais elevada. Porque ele não pode mais depender da expressão de ninguém no ambiente, ele tem que saber mesmo se ele está no espírito ou não. Não é verdade? Mas de qualquer maneira, deixa eu falar para você que se você quiser dar um aleluia, um glória a Deus, tranquilo. Nós não vamos imputar isso como algo negativo sobre você, amém? Eu não sei se você já me ouviu falar, mas nós tivemos uma experiência há milhares e milhares de anos atrás. Eu me converti na igreja católica, na renovação carismática católica. E eu me tornei um pregador da igreja católica e fiquei lá como um pregador por quase 2 anos. Pregador cheio de fogo, avivado, onde vi muitas curas, milagres, onde eu fui batizado no Espírito Santo, não só eu, mas centenas de pessoas. Enfim, foi um grande avivamento que eu vivi lá. Só que por conta desse mesmo avivamento, eu me aprofundei em Deus, na palavra. Depois de 2 anos, eles me convidaram para me retirar e eu acabei saindo. Mas eu lembro que começou a acontecer grandes encontros. Um encontro que dentro da igreja católica eles chamam de um encontro comarcal. É uma região onde o bispo cuida. E era um dia todo, como eram muita gente, mais de 3.000 pessoas, fizeram na praia. Então aproveitaram um shopping que dava para a praia, fizeram lá um palancão grandão, e o povo ficava em pé na praia, assim, um dia todo ali de pregação, de louvor. Só que os padres das respectivas paróquias que faziam parte da comarca eram obrigados a estar. E dentro da igreja católica, a renovação carismática, ela nunca, pelo menos naquela época, ela nunca funcionava como um elemento neutro. Quem não amava, odiava. E os padres, que a gente chamava de padre tradicional, eles odiavam a renovação carismática. Mas eles eram obrigados a estar lá, porque era uma coisa que o Papa aprovava, eles tinham que estar lá. E eu lembro que eu era um pregador da noite, do dia. Na hora que eu fui subir para pregar assim, um negócio grandão, aquelas 3.000 pessoas ali na frente, eu estava subindo, aqueles padres tudo sentados atrás, morrendo de raiva, porque era o único movimento dentro da igreja católica que o leigo pode ministrar a palavra, o resto não pode. Então, eu estava de tudo com raiva. Quando está subindo assim, um padre agarrou no meu braço e disse, meu filho, você que é o tal de Juscelio, é porque eu chamaram o meu nome? Sim, senhor, padre. Disse, rapaz, eu já ouvi falar de você. E é o seguinte, eu já ouvi falar que você é aleluia, glória a Deus, e eu não quero aleluia, glória a Deus, que isso é coisa de crente. E nós não queremos perder a nossa identidade católica aqui. Rapaz, eu subi assim, peguei a mão no microfone, já não prestei mais, porque eu falava 3 palavras, aleluia, glória a Deus. Já não deu mais certo. Aqueles padres tudo atrás, ele me desconcertou. Mas eu, na minha inocência, carregado do Espírito como eu andava, peguei a mão no microfone e perguntei aqui. Eu perguntei, porque na igreja católica, uma coisa que você aprende de criança, é que a primeira igreja é a igreja católica. E você aprende que o primeiro papa foi Pedro, e Pedro é papa, papa é pedra, pedra é papa é Pedro, e você aprende isso.
E eu sabia isso desde criança. Eu não sei como é que foi que eu abri a boca e disse, gente, quem aqui acredita que a igreja católica é a primeira igreja? E todo mundo levantou a mão e eu vi que todos os outros padres assim deram uma olhada para aquele padre, tipo assim, estava combinado, irmão. Foi o escolhido para me arrebentar lá na entrada. Porque eu dei uma olhada assim, fiquei todo, tipo assim, ele entendeu o recado. E eu perguntei, quem aqui acredita que a igreja católica é a primeira igreja? Todo mundo levantou a mão. Ele disse, olha, se a igreja católica é a primeira igreja, o glória a Deus e aleluia da igreja católica, os crentes roubaram, mas eu devolvo agora, dá glória a Deus, aleluia, hein? Foi aquela explosão. Mas eu não intencionei não, foi uma coisa do Espírito. Às vezes eu quero chamar os padres para avisar para os crentes que o glória a Deus, aleluia dos crentes, que os padres acreditam mais nisso que a gente. Então, se você quiser dar glória a Deus, aleluia, você pode dar, fica à vontade. Amém. Porque quem escolheu que isso aqui é um seminário da família foi a gente. O Deus, ele tem a agenda dele. No seminário da família, ele tanto abençoa a família, como ele batiza com o Espírito Santo. Ele cura, liberta. Ele não está numa agenda. Então você tem a liberdade da glória a Deus, aleluia. E a hora que você quiser. Aleluia. E eu ainda respondo, porque isso empolga mais gente. Vamos abrir a Bíblia aqui em Lucas 15, versículo 8. Obrigado, Pai. Nós te louvamos com todo o nosso coração. Nosso espírito, nós colocamos em Ti, para que Te glorifique, para que Te exalte. Senhor, eu oro para que aquela graça inexplicável, aquela graça que depois ninguém consegue explicar, aquela que vem no ambiente e faz aquilo que a nossa alma não consegue explicar. Porque o Senhor é Espírito e os verdadeiros adoradores adoram em Espírito e em verdade. Vem sobre nós, vem sobre os Teus filhos. Eu oro, Senhor, pela casa de cada um que aqui está. Por aqueles da família que não estão aqui. Eu oro pelo filho e filha de cada um, pelo neto e neta, genro, nora, pai e mãe. Eu oro, Senhor, para que o anjo guardador, aqueles que são ministros do Senhor para proteção e livramento, esteja guardando cada um. E que aqui, Senhor, a nossa mente esteja desprendida e nosso ouvido espiritual conectado com a Tua voz. Que nenhuma voz que não seja a voz do Teu Espírito tenha lugar aqui. Oramos, Senhor, por meio do Teu Filho. O único nome ao qual o Senhor nos deu para sermos salvos. E o nosso mediador. Por isso eu oro, Senhor, leva-nos a esse lugar onde a Tua voz é ouvida, onde o Teu Espírito convence, onde somos de fato e de verdade transportados para o reino do Teu Filho, Senhor, o Filho do Teu amor. Lucas 15, versículo 8 diz, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Uau! Você sabe que era uma prática do nosso Senhor falar e expressar o reino de Deus por parábola. Por quê? Porque o reino de Deus, segundo Jesus, ele não vem com aparência visível. Ele é um reino invisível. E sempre que você precisa explicar algo para o seu filho, que a mente dele ainda não alcança, você busca uma parábola, você busca um exemplo palpável que ele entenda, para que possa acessar a explicação, o entendimento que você quer dar. Por isso que nós aprendemos sobre a cegonha, primeiramente, depois aprendemos sobre a abelhinha, que
pega o pólen e deposita em outro lugar, até que as coisas clareiam e a gente entende de fato e de verdade. O mesmo assunto é progressivo. A parábola nos leva para esse lugar e Jesus ele tinha essa didática, essa pedagogia de falar por parábolas. E a pedagogia por falar por parábola também tinha um sentido. E manter as pessoas, vamos dizer, protegidas na sua ignorância. E eu vou explicar melhor. Quando Jesus, ele ministrou ou falou sobre a parábola do semeador, a parábola do semeador, ela não é uma parábola mais uma, não. A parábola do semeador, ela é a matriz de todas as outras parábolas. Todas as outras parábolas, elas vão servir para você se identificar em que tipo de solo você está sendo para a semente da palavra de Deus. O próprio Jesus fala, se você não entender essa parábola, como vai entender todas as outras? E quando Jesus termina de ensinar a parábola do reino de Deus, a parábola do semeador, está em Marcos 4 e também em Mateus 11, ou 13. Quando ele termina, os discípulos, diz a Bíblia, quando eles chegam em casa, eles perguntam, mestre, dá para o senhor explicar a parábola que a gente, sobre a parábola do semeador? Foi muito interessante que mais ou menos eu leio assim, quando eles chegaram em casa, os discípulos reuniram ele e disseram, mestre, o senhor sabe, ele só estava me ensinando a multidão sobre a parábola do semeador? Sim. Então, nós demos glória a Deus, aleluia, lá, só para manter a nossa posição de apóstolo, tudo, mas na verdade ninguém entendeu nada. O senhor tem como explicar? E Jesus explica, e Jesus, ele dá uma fala, ele diz assim, ó, a vós é dado compreender os mistérios do reino de Deus. Mas aos de fora eu falo em parábolas. Então, se você se comporta como quem é de fora, você vai ouvir parábolas. Mas se você entende que você é de dentro, para você, na parábola, ele desvenda os mistérios do reino de Deus. E isso está em Mateus, mas em Marcos, capítulo 4, vai mais longe, tem um outro relato. Os discípulos perguntam para Jesus o seguinte, mestre, por que o Senhor lhes fala em parábolas? É interessante, porque primeiro, eles pedem para Jesus ensinar o que queria dizer a parábola do semeador. E agora eles perguntam, mestre, por que o Senhor fala em parábolas para eles? Eles pensaram mais ou menos o seguinte, gente, a gente que é apóstolo, a gente que é liderança da igreja, já não entendeu a parábola, ele precisou explicar. Imagina o povo lá fora, não entendeu, foi nada. E Jesus então fala novamente, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas para eles eu falo aos de fora eu falo em parábolas. Para quê? E eles perguntam, mestre, por quê? E eles respondem, o mestre responde, eu falo para eles não entender. Já parou para pensar nisso? Como que é assim, Senhor? Você passou o dia todo falando uma coisa para eles não entender? Foi exatamente isso. Dá para o Senhor explicar melhor isso? Bom, eu vou entender, eu vou falar para você o que eu entendo disso. Jesus estava dizendo, meus filhos, o que eu falei lá, o que eu ensinei lá, foi o que o meu pai mandou eu ensinar agora. É a palavra para esse tempo. E Jesus disse, só que para eles eu falo em parábola. Está escrito. Por quê? Porque o coração deles está endurecido. Está escrito. Então agora eu vou falar o que eu entendo disso. Jesus está dizendo aos discípulos, olha, o que eu estou falando agora é o que o meu pai mandou falar nesse tempo. Só que eles não têm um coração ainda para receber isso. Eles não têm um coração para responder para isso. Então eu falo em parábolas para eles não entender. Por quê? Eles não entendendo,
eles não vão acessar nada que é do reino de Deus. Eles não vão desfrutar dos mistérios que está revelado. Só que também eles não entendendo, eles não ficam me devendo nada. E de certa forma eu preservo eles na lei da ignorância. Quantos lembram que Moisés quebrou a tábua da lei quando desceu do monte e o povo estava adorando o bezerro? Quantos lembram? Glória! Aquilo ali profeticamente é um ato de proteção. Por quê? Moisés subiu no monte, estava recebendo as leis de Deus. E Deus escreveu na pedra. Quando ele desce, o povo estava adorando o bezerro. Ele fica com raiva e quebra. De certa forma, aquilo era proteção. Sabe por quê? Porque na lei estava escrito: não fazei para vós imagens e ídolos, não tem outros deuses além de ti. Tipo, Moisés quebrou de uma maneira intercessória, dizendo: Deus, ainda não eles não estão devendo nada ainda, porque quebrou a lei. Eles ainda não sabem disso. Quantos estão comigo? Oh, que bom que você entendeu isso. Sabe por quê? Em outras palavras, Jesus estava dizendo para os discípulos o seguinte: não se preocupe com aqueles que não estão entendendo, porque eu não espero nada deles, porque eles não estão entendendo. Se preocupe com você que está entendendo, porque de você eu espero, porque quem entendeu, eu entendo, eu espero de quem entenda. Então não se preocupe se o seu familiar não veio, se o seu marido não veio, se você gostaria que o teu filho estivesse aqui e não veio. Não se preocupe, Deus não espera nada dele, Deus espera de você que está entendendo. Então você fique ligado. Fique ligado, por quê? Porque ele quer desvendar os mistérios do reino de Deus. Sabe o que está escrito em Hebreus acerca de Noé? Que Noé, divinamente avisado das coisas que ainda haveriam de vir, preparou uma arca para a salvação da sua casa. Então não se preocupe de quem na sua casa está desavisado sobre o futuro. Porque Deus espera quem na sua casa que está avisado divinamente sobre as coisas que vão vir. Quem? Que bom. Então é com você que ele conta. Porque você está avisado sobre as... ele revelou para você de uma forma divina. Para você o véu rasgou sobre as coisas que hão de vir. Então é com você que ele conta para um preparo de uma arca para a sua casa. Por isso que tem meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, ele ministra uma reunião para pastores todo primeiro sábado do mês. E ele, cada vez que ele vai abrir a Bíblia, cada vez não, mas muitas vezes ele já fez isso, ele diz assim: gente, quem quiser ir embora, aproveita para ir agora, que depois eu não me responsabilizo. E todo mundo ri, mas eu sei o que ele está falando. Eu sei o que ele está falando. Se você não vai responder para aquilo que vai ser descortinado aqui, é melhor você levanta e vai embora agora. Deus, ele está chamando-os de dentro para revelar os mistérios do seu reino. Quando Deus disse a Moisés: Moisés, vai a Faraó e diga ao meu povo, e diga a Faraó que libere o meu povo para me celebrar uma festa no deserto. E Moisés fez isso. Moisés até então estava super empolgado, porque a experiência de ver Deus na sarça ardente, uau, coisa gloriosa, estava afogueado, porque encontrou Deus na sarça ardente. Deus falou. Quem já encontrou Deus na sarça ardente? Quem já teve experiências com Deus aqui? Quem já foi tocado pelo Espírito Santo aqui? Uau! Quem aqui já sentiu o fogo que toca a vida de um libertador? Amém. Então agora para Moisés, ele diz: agora eu quero que você vá a Faraó. Entenda uma coisa: o mesmo fogo que te aviva, te empurra para Faraó libertar a tua casa. Por isso que não adianta. Você vai ter confrontos e embates que outros na sua casa não têm. Às vezes você se pergunta: pai, eu que sou crente, que oro, que jejuo, me santifico, às vezes me vejo em guerra, que gente na minha casa, que nem tem no teu nome, não tem. É isso mesmo, porque se você teve uma experiência comigo, é você que vai confrontar Faraó. Porque você tem uma unção de ser um libertador sobre a sua casa. Então é por isso que você está aqui. Então da sua casa, tenha certeza, não faltou ninguém. Só veio quem era para vir.
Quantos estão comigo? Glória a Deus, começou a ter glória a Deus, agora é de verdade. Já não é mais só para me agradar, não. Aleluia. E o Senhor está ensinando sobre o reino de Deus. Jesus está tentando explicar sobre o reino de Deus. E ele trabalha com parábolas. E uma das parábolas que ele escolhe para falar sobre o reino de Deus, ele usa uma mulher. E claro, nós sabemos que de uma forma muito profética, inúmeras vezes, a mulher aparece na Bíblia. E ela tem uma faceta, uma face da igreja. Você nunca vai ter problema de olhar para a mulher na Bíblia e ler um ensino profético sobre a igreja. E quando a Bíblia, Jesus fala que o reino de Deus é semelhante a uma mulher, você pode ter a liberdade de extrair esse ensino e enxergá-la como Deus falando sobre a igreja. Não está falando absolutamente sobre a igreja, não está falando só da igreja, mas quando Deus fala, dá ênfase à mulher na Bíblia, como um ponto central, certamente ele deixa e sempre autoriza você a destilar, porque há um ensino profético que você pode aplicar olhando para a igreja. E quando Jesus fala sobre a mulher que recupera uma dracma perdida, ele está falando aqui também da igreja, ou se bobear, sobretudo está falando da igreja. E ele está tentando explicar sobre o reino de Deus. E ele diz sobre uma mulher, que ela tinha 10 dracmas, e uma foge, uma perde. E ela perde aonde? Dentro de casa. Quantas mulheres tem aqui? Ouça-me. Estamos falando da igreja. Enquanto falamos de igreja, envolve homem e mulher. Mas se você usar só a palavra mulher, nesse momento, posso lhe dizer uma coisa, mulher. Quem perdeu a dracma dentro de casa não foi o homem. E deixa eu lhe dizer mais. Calma lá, não fica bravo, eu não estou aqui só, você fala isso porque você é homem. Calma, vamos lá. Precisamos entender o poder da mulher. O poder que a mulher tem, que Deus lhe conferiu. Estou pregando para o culto de mulheres por 5 minutos aqui, pastora. Por 5 minutos. Deus deu um poder sobrenatural para a mulher, que eu poderia dizer onde é que Deus estava com a cabeça. Entenda uma coisa, na minha leitura, quando o diabo começou a estudar a possibilidade de derrubar o homem, ele começou a estudar o comportamento do homem, o dia a dia do homem, e na minha imaginação santificada, como diz o nosso querido apóstolo Djalma Toledo, que tem igreja aqui em São Paulo, ele fala sobre a imaginação santificada. O que é? Aquilo que a Bíblia não conta, você que imagina. Eu imagino o diabo fazendo uma reunião no inferno, desanimado e dizendo, olha, demonhada, eu não sei como fazer para derrubar esse homem, eu não consigo, o cara é tão fiel a Deus de um jeito que não tem que derrubar esse cara. E os demônios perguntam, seu diabo, o que nós vamos fazer então? Nós temos tempo, nós vamos estudar ele, 1 hora a gente conta uma brecha. Lá o diabo faz uma reunião de volta e diz para os demônios, nós vamos derrubar o homem. E os demônios falam, seu diabo, o senhor não falou que o senhor não conseguia? Ele disse, eu mesmo já me conformei que não consigo. Mas eu sei quem consegue. E quem? A mesma pessoa que tem poder para deixar esse homem em pé, certamente terá poder para derrubá-lo. O diabo que descobriu o poder que a mulher tem. Entenda uma coisa. Nós sabemos que a serpente usou a mulher para derrubar o homem. Por que o diabo foi na mulher? Por que o diabo foi na mulher? Quem que Deus criou para ajudar o homem? Ninguém tem mais poder para te derrubar do que quem Deus criou para te ajudar. É a responsabilidade do poder.
Porque no reino de Deus, tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Deus deu à mulher um poder sobrenatural. Eu chego a dizer, brincando, obviamente, que a mulher tem a capacidade de mandar no marido e fazer ele acreditar que é ele que manda. Porque Deus deu esse poder à mulher. Por isso que a maior movimentação da recuperação de uma dracma dentro de casa, ainda é da mulher. Por quê? Porque é uma jurisdição muito forte dela. Mas eu quero falar sobre a igreja. Já encerrou o culto de mulheres, vão voltar para a igreja, amém? Fica tranquilo, minha irmã, que não é hábito meu ficar... Na verdade, a minha Lulu vive dizendo, Juscelio, você bate muito nos homens. Tem que falar com as mulheres também. Isso eu não sei. Quando Deus quiser falar com elas, Deus fala. Quando Deus quer falar com os homens, Deus fala. Amém? Mas Deus mostra essa mulher. Ela tinha 10 dracmas. Ela perdeu uma dentro de casa. Agora importa pensar que Jesus está falando sobre o reino de Deus. E entender uma coisa. Que dracma na Bíblia era um valor monetário. Era uma moeda. Era dinheiro. E dinheiro na Bíblia, ele aponta para valores. Na verdade, o que Jesus está tentando dizer, que o reino de Deus é um reino que recupera valores perdidos dentro de casa. Vou repetir isso para você dar um amém e isso atingir a sua casa. O que Jesus está tentando mostrar, entre outras coisas, é que o reino de Deus é um reino que recupera valores perdidos dentro de casa. Eita, a dracma já está chegando. E por que 10? Porque 10, na Bíblia, é o número da completude. É o número do completo. É o número do pleno. Quando você tira a nota máxima, você tira quanto? Eu ainda sou do tempo. Tem alguns aqui que já estão bastante tempo na Terra, igual eu. Que a gente perguntava, aí como tá? E a gente dizia, tá tudo 10. Tudo 10 o quê? Quer dizer que o conjunto de valores da sua vida está completo. O conjunto das coisas estão completas. Por isso que quando essa mulher perde essa dracma, ela podia simplesmente descansar. Não, quem tem 10 perde 1, ainda tem 9. Não, ela precisou ir atrás. Por quê? Porque rompeu, rasgou o lacre da completude. E ela sabia que ali onde rasgou e foi aquela, abriria uma porta para ir outros atrás. Agora, para nós, muitas vezes, é dificultoso recuperar valores perdidos dentro de casa. Sabe por quê? Porque aquilo que a gente perde dentro de casa, a gente não tem como perdido. Você está vindo ao restaurante e dá conta que minha carteira, o cartão, alguém ficou na maquininha. Aí já volta. Se for o celular mesmo, capaz de dar um infarto, não dá nem volta, não chega de volta. A gente volta na hora. Mas se você quer lembrar do cartão e ver que ele está perdido dentro de casa, a gente não tem pressa. Porque valores perdidos dentro de casa, a gente não os tem como perdido, a não ser que comece a doer. E tem valores que quando se perde dentro de casa, eles doem, e dói mesmo. Por que dói? Porque esse valor, essa dracma perdida, quando ela foi embora, sabe o que aconteceu? Parece que foi junto a alegria da casa. Parece que foi junto a celebração da casa. Parece que foi levado junto a alegria de estar debaixo do teto. Por isso que quando a dracma volta, o que acontece? A festa. Agora que Jesus fala o seguinte, assim acontece quando um pecador se arrepende. A festa dos anjos diante de Deus por um pecador que se arrepende. Agora, para nós, pentecostal, povo do Labassúria, um pecador se arrepender, o que é? É um pregador pregar uma mensagem no púlpito
E daqui a pouco, quem quer aceitar Jesus? Aí uma pessoa se levanta da cadeira, vem e aceita Jesus. E a gente, hoje tem festa no céu porque um pecador se arrependeu. Isso é uma verdade, mas é o começo dessa verdade. Por quê? Porque há festa no céu cada vez que eu e você reconhecemos o valor do céu que se perdeu na nossa vida e decidimos acender a candeia, varrer a casa e buscar. O céu faz festa cada vez que eu entendo que no acender da lâmpada do Senhor eu percebo que o valor precisa ser resgatado. Então isso é o começo. Isso não é o todo. E o reino de Deus é um reino que recupera valores dentro de casa. E essa mulher, ela vai atrás da dracma, porque fala de um valor perdido dentro de casa. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Muitas vezes, alguns de nós não percebemos a dracma indo embora. Não percebemos a dracma sumida. A única coisa que a gente começa a perceber, sabe o que é? Que uma determinada satisfação de ficar debaixo do teto vai indo embora. A alegria do filho de ficar dentro de casa vai indo embora. A alegria do marido de sair do trabalho e voltar para casa vai indo embora. A alegria da esposa de voltar para casa vai indo embora. A gente não necessariamente percebe a dracma aí. A gente percebe que a alegria vai indo. E sabe o que acontece? Muitas vezes, quando o camarada não serve a Deus, que ele é incrédulo, se ele não tem mais alegria debaixo do teto, quando ele sai do trabalho, sabe o que ele faz? Ele para no boteco e começa a encher a cara lá. Enche a cara de cachaça. Quando às 11 horas da noite ele já vem. Na esperança que está todo mundo dormindo. E se tiver acordado, ele já está anestesiado o suficiente para encarar aquilo que ele não consegue encarar quando está sóbrio. Mas se o cara nasceu de novo e serve a Deus, e a alegria de estar em casa já não existe mais, e a celebração, a satisfação de estar debaixo do teto já não existe mais. Quando ele sai do trabalho, ele não vai para beber cachaça no boteco, mas ele começa a arrumar outras coisas. Ele arruma, já tinha um segunda-feirino, agora ele arruma um quinta-feirino. Agora ele começa a fazer a hora extra. Ou então, sabe de uma coisa? Ele vai fazer a obra todo dia. Não por causa que está atendendo um chamado, mas para não ter que lidar com aquela situação dentro de casa que diz para ele, você precisa recuperar a dracma dentro de casa. Porque o reino de Deus é um reino que recupera valores dentro de casa. E se tem um valor que se perdeu dentro de casa nos nossos dias, é o valor do casamento. É o valor do matrimônio. Aí sabe o que acontece? A gente vive querendo trabalhar as questões relacionais. Hoje, se a gente consegue na igreja fazer um casal parar de brigar, às vezes se parar, se não tiver mais fratura exposta, já foi um avanço. Mas se a gente consegue fazer um casal parar de brigar, para nós já é uma vitória. Não importa se a gente faz ele parar de brigar de forma errada. Sabe? Às vezes tem que dizer para o marido, meu filho, se tua mulher só gasta mesmo, aproveita que você tem dinheiro, pega e dá um cartão de crédito para ela de uma vez, pronto, para a briga. Para a briga. Só que tem uma aliança, o fundamento está errado. Se tem um valor que se perdeu dentro de casa, nos nossos dias foi o valor do matrimônio. Aí sabe o que acontece? O valor da aliança vai embora. A gente trabalha só para resolver relacionamento. Agora eu preciso entender uma coisa. Aliança protege relacionamento. Relacionamento não protege aliança. Por mais que você tenha um bom casamento, já houve o dia que você desejou dormir fora de casa. A raiva, a treta foi grande. E você não foi. Não foi por quê? Não foi porque ama? Não. Só amar naquele dia não foi o suficiente. O que te manteve dentro de casa foi a aliança de casamento que você tem com essa pessoa. Por quê? Porque a aliança protege relacionamento. Relacionamento não protege aliança. Porque para Deus, amor não é beijos e abraços, mas é o quanto que você honra uma aliança. Porque a aliança é o valor do fundamento da família.
E sabe de uma coisa? Quem não trabalha para recuperar esse fundamento, vai ter sério problema de relacionamento. Eu lembro que um dia, eu desejava comprar um carro, não igual do pastor Ricardo, que não chegava a tanto. Mas eu queria comprar um carro de um importado. Nossos carros quase todos são importados. Mas eu queria comprar um carro que eu admiro, e um carro... Eu fui perguntar para os irmãos que tem oficina lá dentro da Mevan, em Itajaí, uma oficina de alto padrão. E eu falei, meu irmão, o que eu estava pensando em comprar tal carro? Pelo menos era um objeto de desejo. Já para sonhar, sonha com o que você quiser, né? E eu disse, será? E é bom esse carro? Ele falou, não, não é bom. Eu disse, meu irmão, você é a primeira pessoa que eu escuto dizer que esse carro não é bom. É porque não é bom para mim, que sou dono da oficina, porque esse carro não quebra. Você entende? A aliança tem a ver com a fábrica da família. E se você fabrica mal, tem que abrir muitas oficinas para arrumar os estragos. Então, se a gente fabrica mal, não tem ministério de casais que dá conta de arrumar os carros. Sabe o que ele estava dizendo? Porque a fábrica é boa, não precisa muita oficina. Por isso, se vamos recuperar o valor da família, primeiro que tem que recuperar é o valor do casamento. É o valor da aliança de matrimônio. Porque nós estamos vivendo os dias de Noé, e nós vamos falar ainda sobre isso aqui. Aonde casavam-se, davam-se em... Ou seja, o valor da aliança foi embora. E nós vamos precisar recuperar o valor do casamento, o valor da família. Mais do que querer tentar se dar bem, eu preciso valorizar. Sabe o que é você orar o Pai Nosso e dizer assim na terra como no céu? É você ter na terra o mesmo valor que o céu tem. Sabe o que é alinhamento? É você ter na terra o mesmo valor que o céu tem. E você sabia que a Bíblia fala sobre valores que as pessoas têm? Por quê? Ouça uma coisa, meu amado. A sua vida, ela é denunciada, ela é vivida pela sua escala de valores. Eu vou repetir isso aqui. Cada um sentado numa cadeira aqui tem a sua vida regida pela sua escala de valores. Eu lembro, pastor Ricardo, acho que eu falei isso nessa semana. Eu tive à frente do Ministério de Casais muitos anos, com muita intensidade. Então, a gente via cheio de gente em nossa volta, e às vezes eu dizia, Lulu, no culto, hoje eu vou sair para comer uma pizzazinha, só nós dois, amor. Então é o seguinte, quando o pastor Luiz Hermínio estiver dando a bênção final, nós já vamos estar na porta, nós só fizemos isso aqui e saímos, porque hoje ninguém vai ver a gente sair. Pô, mas não tinha jeito, meu irmão. No que a gente estava saindo, já um perguntava, onde é que vocês vão? Eu crente não posso mentir, não, só vamos ali comer uma pizzazinha, nós dois. Uma pizza, vamos então, vamos. Daqui a pouco eu já via um atrás daquele, que já comunicou, quando eu entrava no carro, quando eu estava saindo do estacionamento, a Lulu olhava e dizia, amor, que esses carros aí atrás de nós? Eu digo, linda, eles estão indo, acho, no mesmo lugar que nós vamos. Mas te convidasse alguém, não, eu só não podia mentir. O irmão perguntou se onde é que eu ia. Lá ia. 10, 12 casais atrás. Aquela mesona. Quando chegava lá, nos dias de hoje, dava para cada casal 60, 70, 80 reais. Não estava no orçamento deles. Não estava no planejamento financeiro deles. Mas estavam ali. Todos. Do nada. Arrumaram dinheiro para estar ali. Mas eu queria eles no culto de casais. Para ouvir a palavra sobre matrimônio. Para fortalecer o matrimônio deles. O que eu fazia? Eu criava a noite da pizza para os casais. 20 reais os casais. Aí já começava a fila. Pastor, eu até queria vir, mas a gente não tem dinheiro. Aí esse já inflamava o outro.
tem aqueles que são mais espertos, eles não dizem que não tem, eles dão um jeito de fazer o outro dizer para eles, sabe fulano, pastor, está até passando uma luta. Eu sei, meu irmão, engraçado, naquele dia, como entretenimento, sem propósito, porque eu estava no propósito, eu ia sair para namorar mesmo. Até o perfume eu mudei. Eu tenho um perfume para sair com a Lulu de namorar e eu tenho o perfume do dia a dia. Eu tenho roupa, irmãos. Eu tenho umas 3, 4 mudas de roupa que eu só uso com ela quando nós vamos passear. Por quê? Porque aquele dia é o namorado que está indo. São códigos que permanecem, aliança em alto nível. E por que que aquele dia do nada todo mundo tinha R$80 e agora R$20 para ir no culto? Só porque é da igreja, aí ninguém tem o dinheiro. Não é que não tem o dinheiro, é que na escala de valores deles, o entretenimento está na frente do propósito. Porque você é regido pela sua escala de valores. Às vezes a gente não tem um dinheiro para comprar alguma coisa na igreja, mas se queimar a televisão, meu irmão, não fica queimada 24 horas. Eu não vou nem falar se der problema no celular, eu não vou nem entrar nesse campo aqui. Sua vida é regida pela sua escala de valores. Você olha na Bíblia, homens e mulheres que tinham a sua vida regida pela escala de valores. Denunciada. Não é que está avaliar, esse aqui é meu valor no 1, 2 ou 3. Mas você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo. Um homem que teve muitos diplomas, falava muitos idiomas. Sabe o que ele diz? Tudo isso para mim eu tenho como esterco. Não é que ele desprezava aquilo, pelo amor de Deus, nunca Paulo desprezou isso, mas ele estava fazendo uma comparação de valor. Ele disse, eu tenho isso tudo por esterco, do que comparado a ganhar a Cristo. Eu digo, oh meu Deus, o quanto Cristo estava na escala de valores de Paulo. E ele vai mais longe. O salmista diz, mas vale um dia na tua presença, Senhor, do que 1000 por aí. Eu digo, meu Deus, aonde que estava a presença de Deus na escala de valores desse salmista? E o mais lindo é que Jesus, ele também tem a sua escala de valores. E você já parou para pensar onde que você, deixa eu olhar dentro do olho, meu, com quem tem transparência ainda na verdade tem problema. Né? Você que olha bem, que tem o olho assim grandão. Você já parou para pensar onde que você está na escala de valores de Jesus? Eu vou te falar. Está escrito que da boca de Jesus saiu o seguinte: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. É nesse lugar que você está na escala de valores dele. Aleluia! Por isso que tem algumas músicas da Renovação Carismática que ainda tem força para mim. Quero que valorize o que você tem. Entende? Sabe o que o meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, diz? A burrice do diabo foi colocar um preço em você e em mim. Ele diz assim, que ele tem um olho verde, um olho azul. E ele diz assim, ó, a burrice do diabo foi colocar um preço em mim. Jesus, conhecendo o meu valor, pagou o preço, diz que agora ele diz que ele não vende esse pulaquinho por nada. Sua vida é regida pela sua escala de valores. E sabe que Deus também tem a sua escala de valores. Eu não vou abrir não, porque você talvez um dia já ouviu falar. Se não ouviu, desconfia como se fosse mentira. Em casa, abre a Bíblia para ver se é verdade. Hebreus 13:4. Digno de honra sobre todas as coisas. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio. Já ouvi falar algumas vezes, pastor. Ricardo, as pessoas, algumas dizem, pastor, tu põe o casamento em um lugar alto, que você é pastor de casamento. Não. Eu tento colocar onde Deus já colocou o casamento em um lugar alto. Sabe o que ele está dizendo? Olha, eu criei muitas coisas e eu quero que no meio de vós, essas coisas tenham dignidade, tenham honra. Aquilo que eu criei tenha honra, respeite. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Tem uma coisa que eu botei num patamar mais alto. Digno de honra. Entre todos, sabe quem é? O casado, o divorciado, o solteiro, o viúvo, a criança. Por isso,
que a gente precisa na escola bíblica falar sobre o valor da aliança do matrimônio. E os adolescentes falar sobre o valor da aliança do matrimônio. Porque digno entre todos seja o... Uau! Por isso o reino de Deus é um reino que recupera valores perdidos dentro de casa. E sua vida é regida pela sua escala de valores. Eu que sei. Eu lembro que há milhares e milhares de anos atrás, eu fui pregar numa cidade aqui em São Paulo. E o pastor queria me hospedar bem, me botou na casa de um empresário. E eu fui para a casa dele, ele me pegou já no aeroporto. E chegamos na casa dele, era um condomínio. Pensa numa casa grande. Ele com uma caminhonetona, meu irmão. Caminhonetona zero, grandona, tudo novo. Aquele cheiro de ego nos bancos quando você compra um carro novo. Eu disse, uau. E ele foi, quando ele estacionou na garagem da casa dele, tinha mais uns 3, 4 carros, mas tinha um tapado. Pano, lençol, com aquela elástico em volta. Ele estacionou ali, ele disse, pastor, os outros carros tudo lindo. Ele apontou para aquele, pastor, ali está o meu Fusca, depois eu quero te mostrar o Fusca. Eu disse, Fusca? Quer mostrar o Fusca? Eu digo, não precisa, eu estou bem com a tua caminhonete aqui, eu pensei, né? Mas tudo bem. E nunca dava tempo, porque ele nos ministrava de manhã e de noite, manhã e de noite. Cada vez que ele me ia, quando voltava, entrava na garagem, pastor, nós precisamos dar uma volta com o Fusca. Eu digo, andar com o Fusca, irmão, com uma caminhonete dessa. Eu não tenho nada contra o Fusca, desde que não se tem uma caminhonete. Mas chegou uma hora, deu certo, ele não aguentou. Ele disse, não, pastor, agora eu vou lá ver o Fusca. E o Fusca tinha essas placas, como é que é? É, que diz que é original. Meu irmão, quando ele levantou o pano, você não acredita? O que tinha ali? Um Fusca. Um Fusca. E ele esperando aquela expectativa assim. Eu olhei. Disse, irmão, quanto é que você pagou nisso? Ele falou, tanto. Disse, quando eu falar, o quê? Eu não falei o quê, mas saiu assim, você sabe quando você não fala, mas já foi. Eu tentei recolher aquilo porque eu vi que eu feri o coração dele. Ele ficou triste. Por que ele ficou triste? Diga-me. Porque uma coisa é o valor que o Fusca tinha para mim. E outra coisa é o valor que o Fusca tinha para ele. Porque cada um de nós somos regidos pela nossa escala de valores. E nós precisamos voltar a valorizar e recuperar e restaurar a dracma da família, a dracma do casamento. E como que eu recupero isso? Deixa eu lhe dizer. Sabe qual é? Sabe para mim qual foi a dracma? A dracma que aquela mulher recuperou. Não era a dracma. A dracma que aquela mulher recuperou era a própria celebração. O que voltou para casa quando ela recuperou a dracma? A celebração. Então, qual é a dracma que precisa ser a dracma perdida hoje sobre a família? A celebração da família. A celebração do matrimônio. Celebrar os filhos. Celebrar a família. Celebrar a sua casa. Por quê? Alguém me disse o seguinte, alegria, ou melhor, felicidade. Felicidade não é um lugar para onde você vai. Felicidade é um lugar para onde você volta. Quem tem um lugar para voltar, tem felicidade. Então, celebre a sua família. Valorize a sua família. Porque essa dracma precisa ser recuperada. O que eu não valorizo? E quando eu sei, como que eu faço para valorizar? É fácil? Ou é fácil ou é difícil? Eu não sei, mas o caminho da valorização, o que é? É a celebração. Aquilo que você não celebra, você não valoriza. Aquilo que você valoriza, você celebra. O que você não valoriza, você só usa. Quem valoriza a esposa, celebra a esposa. Não vou continuar a frase, não. Vou deixar por você. Aquilo que eu valorizo, eu celebro.
E sabe uma coisa? O que eu celebro, eu só celebro o que eu valorizo, e o que eu valorizo se valoriza. O que eu valorizo se valoriza. E como nós estamos falando sobre carro, aproveitei porque eu lembrei algo. Há milhares e milhares de anos atrás, no começo do meu casamento, eu e a Lu, a gente tinha um Gol chaleira. Quem sabe o que eu estou falando? Obrigado, irmão, pelos verdadeiros. Tem gente que quer ser jovem na marra. Quem sabe o que eu estou falando sobre um Gol chaleira? Obrigado, irmão. Eu tinha um Gol chaleira. Uns 20 anos atrás. E aquele Gol era guerreiro. Não sei se acontece isso com você. Mas carro é igual música. Eles marcam a época da nossa vida. Tem carro que você gosta, não é porque ele é bom, é porque ele faz parte de um período bom na sua vida. Eu lembro que eu tive um Fusca, ele tinha demônio, aquele Fusca, ele tinha demônio. Tem uma coisa chamada cabeça de porco no Fusca, que aquele era a cabeça de Satanás, aquele quebrava toda semana. Agora eu já tive um Golzinho chaleira, ele era guerreiro, aquele Gol era guerreiro, meu irmão. Ele estragava, eu mesmo arrumava e ele obedecia. E ele foi um guerreiro na nossa vida, começo de casamento, contando as moedas, até que chegou uma hora que o bichinho não dava mais. Realmente não dava mais, eu tive que trocar. Eu fui numa rua lá em Itajaí, que é a rua vende carros usados, a rua todinha, só de revendedora de carro. Dos dois lados. É tão interessante que é um carro no lado do outro, você já nem sabe quando começa uma e acaba a outra, porque é muito interessante. E eu fui lá trocar o Golzinho chaleira. E eu troquei com dor, porque eu gostava dele. Só troquei porque o bicho já estava judiado. Fui lá, troquei, vim com um carro melhor para casa. Só que não era igual agora, né, irmão? Que tem internet, tem tudo. Eu tive que voltar lá uns 10, 15 dias depois, por causa da documentação, para trocar. Quando eu cheguei lá, eu voltei para fazer a documentação uns 10 dias depois, no final daquela fileira tinha um Gol igual o meu, só que era lindo. Era igual o meu, mas era bonito, lindo, todo. Eu falei pro cara, meu Deus, cara ali, voltou o meu amor antigo. Eu disse, que Gol lindo, igual o meu, mas ele está lindo, se eu soubesse eu tinha trocado nele. Entrou para você quando? Ele falou assim, é o seu. Disse, como assim? Não, é o seu. Disse, cara, ficou lindo esse. Ele falou que é de volta. Eu disse, como é que você negocia? Eu achava que agora ele ia me dar um dinheiro, que eu peguei um carro. Ele disse, eu quero tanto de volta. Eu disse, o quê? Faz 10 dias na minha mão, ele valia tanto, agora na tua ele vale isso tudo. Ele, pois é, você não valorizou, na minha mão ele ganhou valor. O que você não valoriza, se desvaloriza. E aquilo que você valoriza, se valoriza. E quer saber? Quando você valoriza o valor de Deus, o valor de Deus te valoriza. Por isso, celebre sua esposa. Celebre seu marido. Celebre seus filhos. Não vai fazer igual eu, não. Vai ficando feio porque eu usei. E só usa e não arruma. Aquele dia eu aprendi uma lição, irmão. Aquilo que você valoriza, você celebra. Precisamos voltar a celebrar. Valorizar a nossa casa. E sabe o que acontece? Não espere ter valor para valorizar, não. Celebre agora. Por quê? Porque aquilo que você valoriza, se valoriza. E quando você valoriza o valor de Deus te valoriza. Não, eu sei de onde que eu vim. E eu sei de onde que a Lulu veio. Entenda uma coisa. Quando você valoriza o casamento, que é um valor de Deus, o valor de Deus valoriza vocês dois. O valor de Deus valoriza vocês dois. Deixa eu lhe dizer algo, irmão. Sabe de uma coisa? Quando você compra um presente, um brinquedo para os seus filhos, sabe como é que ele se sente? Presenteado. Se você parar para brincar com seu filho com o presente que você deu, ele se sente celebrado. Por isso que hoje os pais presenteiam e avós celebram. Mas eu tenho uma coisa para lhe falar.
O reino de Deus é um lugar onde ele recupera valores perdidos dentro de casa. Aquilo que vai se valorizando dentro de casa a partir da minha valorização. Da minha celebração. Hebreus 13:4 diz o quê? Digno de honra sobre todas as coisas, ou entre todos sejam Uau! Eu não vou perguntar se você sabe o próximo versículo. Porque tem versículo na Bíblia, irmão, que ele é tão abençoado, tão abençoado, tão abençoado, que ele acaba cumprindo um papel negativo em alguns aspectos. Como? Quem aqui sabe o que diz João 3:15 e 17? Não, você não sabe, eu também não sei. Por quê? Por causa do 3:16. Ele é tão forte, tão forte, tão forte que ele apaga quem está em volta. Tem versículo na Bíblia que ele é tão bom que a gente não consegue entender, não percebe. Que ele é a pérola de uma realidade. Mas então eu vou ler. Agora me deu curiosa. Ah, a irmã ficou curiosa. Eu gosto disso, foi ver. Eu espero que foi ver, né? Vamos lá? Hebreus 13, versículo 4. Digno de honra sobre todas as coisas. Versículo 5. Hebreus 13. Eu vou ler o 4 enquanto você abre. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Vou esperar você abrir. Ou então olha para mim, irmão, olha aqui. Versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza. Como você investe no seu matrimônio, define o quanto que você valoriza ele. Às vezes o cara sai com um amigo, vai na churrascaria, sai com a esposa, vai comer cachorro quente. Quando fala de dignificar o casamento, em seguida vai falar de dinheiro. Porque o dinheiro denuncia a nossa escala de valores. Por isso que a Bíblia fala mais de dinheiro do que salvação. E fica tranquilo, irmão, que a oferta já foi feita. Eu não vou fazer oferta. Não, porque às vezes é complicado isso, irmão. Outro dia, pastor Ricardo, eu fui pregar, e como era uma casa Mevan, eles pediram para mim, como ele pediu para mim fazer a oferta, como era uma casa Mevan, eu estava na liberdade, como eu me sinto aqui. E fazer a oferta, normalmente o irmão levanta aí, vamos. Aí me veio um rio de ensino sobre finanças. Eu comecei a ensinar aquilo, aqui uns 15 minutos. Eu já vi as pessoas assim, olhando no relógio, eu digo, pronto, eu já vi, está todo mundo achando que eu quero tirar o dinheiro deles. Bom, amém. Bom, vamos ofertar? Vamos, levanta aí, oferta, tal, terminou a ofertar. Agora senta, agora eu vou continuar o meu ensino. Eu não estou querendo arrancar o seu dinheiro, eu estou querendo te ensinar, aproveitar que está vendo um rio de ensino aqui para você. Por quê? Porque a gente aprende sobre tudo, mas se nega a aprender sobre dinheiro. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu fiquei 35 minutos ali falando sobre dinheiro. Eu via como algumas pessoas não receberam, mas via quanto que outras estavam recebendo. Agora, se eu tivesse 35 minutos falando sobre os dons do Espírito, não ia ninguém rejeitar. Se eu tivesse 35 minutos falando sobre fé, não ia ninguém rejeitar. Se eu tivesse 35 minutos falando sobre conquista espiritual, ninguém ia rejeitar. Mas como eu estava falando sobre o dinheiro, eu via a resistência das pessoas. Levanta a mão quem é casado. Quantas vezes já brigaram por causa dos dons do Espírito? Não precisa levantar a mão e dizer quantas vezes brigaram por causa de dinheiro. Por que você não aprende sobre aquilo que te faz brigar? Por que você não aprende sobre aquilo que te desestabiliza? Não importa o quanto que o homem vai fazer as coisas de errado, isso nunca vai mudar um princípio de Deus. E quando a Bíblia fala que digno de honra sobre todas as coisas seja o matrimônio, em seguida vai dizer não seja avarento. Por quê? Porque o teu dinheiro fala a respeito da tua escala de valores. Celebre. Acho que hoje é dia de testemunho de carro, né?
Testemunho de carro. Irmão, eu tenho uma esposa que você não tem noção. Pensa numa mulher sábia. Uma mulher sábia, minha mulher é uma mulher sábia. Casar com uma mulher sábia, estar casado com uma mulher sábia é algo maravilhoso. Mas nem tudo é um mar de rosa, você sabe. Não tem nada que não tenha uma vírgula, né? Tem uma coisa que não é boa. E qual é? Dificilmente você está certo. Dá uma raiva terrível. Mas Deus dá para toda mulher que casa uma seringa para ela injetar coisas dentro do coração desse homem. Entende, esposa? Pois me lembra que eu preciso falar do carro. Esposa, entenda. Deus dá para toda esposa que casa, toda mulher que casa ganha uma seringa para injetar coisas dentro do coração do seu marido. A sábia, sabe o que acontece? Ela tira aquela agulha. Ela dá um jeitinho, sem dor. Colocar aqui. Agora você já viu que você está internado lá, precisa tomar alguma coisa. Ele não dá mais a picada. Ele já deixa a agulhinha aqui, não é assim? Uma coisa chamada acesso. Quando você trocar o medicamento, só vai ali e desenrosca. A mulher sabe, ela já entendeu isso. Ela já encontrou um acesso, botou. O marido não sente a picada. Quando ele vê, já está queimando na veia, não tem volta. Aquela outra mulher, a que não é sábia, ela vive com aquela agulhona atrás dele. A picada dela é dura, é forte. Por isso que ela nunca consegue injetar nada, porque ele não deixa. Eu costumo dizer que não tem marido ruim, tem mulher que ainda não achou acesso. Deixa eu dizer uma coisa para a esposa. Pega o princípio bíblico no Jardim do Éden. Deus arrancou a esposa de dentro de quem? De dentro do seu marido. Tem um lugar seu dentro dele. Descubra. E teve um período da nossa vida que os irmãos quiseram trocar o meu carro num carro melhor. E eu tenho uma esposa maravilhosa. Eu estava com aquela cozinha já há anos. Quem lembra daquela cozinha que tinha em 3 cores? Branca, vermelha e amarela. Em cima aquele armarinho que só tem 3 portas. E não adianta, um sempre está assim. Nunca está reto. E minha esposa é uma dona de casa, uma mulher que ama a cozinha. Com aquela cozinha já velha. Aqueles potes. Um tapa-aero ali era um troféu. Uma lata de leite ninho segurando o pé da cama. E ela reclamava. Eu resolvi trocar de carro. Aí os irmãos quiseram me ajudar, pastor Ricardo. Quiseram me ajudar, me deram um carro. Me ajudaram para me trocar um carro. Eu troquei com um carro assim. Para mim, um carro de alto padrão. Eu só tinha carro popular. Para mim, era um carro de alto padrão. Foi maravilhoso quando eu botei aquele carro na garagem, porque os irmãos que me ajudaram. Só que depois, irmão, troca de pneu, troca de óleo, troca de... Meu, isso tudo, digo, Deus, a gente tem que calcular antes. Só que eu lembro, eu trouxe aquele carro zero. Quando eu entrei na garagem, carro zero, quilômetro, um carrão, nunca me esqueço. Peguei e fui lá, entrei na cozinha para chamar a Lulu para ela ver o carro. Quando eu entrei na cozinha, diante do Espírito de Deus, assim, as escamas dos meus olhos caíram. E eu vi assim, meu Deus, que cozinha é essa? Diante de Deus, irmãos, assim, a esposa que eu tenho, a mulher que eu tenho, que eu vivo trazendo um monte de gente para casa sem avisar. Ela silencia, faz a comida, põe na mesa. E eu com um carro desse na garagem, ela com uma cozinha dessa. Quando eu fui para o quarto, eu chorei tanto. Porque o teu dinheiro denuncia a tua escala de valores. Aquilo que você não celebra, você não valoriza. E o que você não valoriza se desvaloriza. E muitas vezes vai ter que experimentar o remédio amargo da ingratidão, que é ter de perder para saber o quanto que tinha valor. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. O reino de Deus é um lugar que recupera valores perdidos.
Por isso, celebre a sua casa. Não espere seu marido ficar bom para celebrar. Não espere a sua esposa ficar sujeita para celebrar. Não espere o seu filho ficar bom. Eu lembro, irmãos, algumas mulheres já, eu não sei porquê, me perdoa, não é assim normalmente. Não sei porquê que hoje as mulheres estão... Eu lembro, pastor, algumas mulheres na igreja, pastor Ricardo, que quando o marido é ímpio, às vezes ímpio, vagabundo, ela atura tanta coisa, que ela chega a ser admirada na igreja. Quando vem alguma mulher reclamar para a pastora do casamento delas, não, espera aí que eu vou chamar uma irmã aqui, vai contar o testemunho dela, teu problema vai acabar agora. E aquela irmã vem e conta o quanto que ela atura daquele marido ímpio. Lá um dia o cara vem para a igreja e se converte. Quando ele se converte, você vai ver que ele não era tão ruim assim. Em 3 meses a igreja toda está apaixonada por ele. E ela fica possessa, ela fica endemoniada. Porque a autoestima dela era tão baixa, que ela vivia e se alimentava daquele estado da Nossa Senhora do autocompadecimento. E sabia viver com o marido pecador, mas não consegue viver com o marido arrependido. Aturava coisas terríveis do marido pecador, mas não consegue aturar agora o marido arrependido. Que muitas vezes ele pergunta se não volta para a cachaça. Às vezes, não temos o tempo que precisávamos para dar para os nossos filhos. Quando vê que os perdemos, nos desesperamos. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Comece a valorizar a sua casa de uma maneira que você nunca valorizou. Valorize o seu casamento de uma maneira que você nunca valorizou. Celebre os seus filhos, celebre o seu marido, celebre a sua esposa, celebre a sua família. Porque quando você valoriza o valor de Deus te valoriza. Aquilo que você não valoriza, você não celebra, você usa. Mas o reino de Deus é um reino que recupera valores perdidos. Eu pedi para você não olhar no relógio, eu te agradeço. Mas eu não quero ir muito longe, não, porque amanhã nós vamos estar aqui de manhã. E amanhã, por ser de manhã, aí, meu irmão, me perdoe, não põe a maionese na geladeira bem cedo, porque nós vamos até um pouco mais. Mas já que eu vim até aqui, não vou perder viagem. O Senhor vai reposicionar muitas dracmas que foram perdidas. Por isso que Ele está fazendo aqui, para alguns de nós, aquilo que a mulher fez. Primeiro passo para recuperar um valor perdido dentro de casa é que ela acendeu a luz. Acendeu a luz por quê? Porque até que você não acenda a luz, você não vai conseguir colocar nada em ordem. O sol Deus criou no 3º dia. Mas Ele começou tudo dizendo, haja, porque a terra era sem forma e vazia, estava uma bagunça. Ele disse, haja luz. Quando veio a luz, agora Ele começou a ajeitar o lego dele. Botou o sol aqui, a lua ali, as estrelas, foi ajeitando. Porque até que você não acenda a luz, você não pode colocar em ordem aquilo que precisa ser colocado. Então o que eu faço? Primeira coisa que eu faço, acender a luz sobre família e matrimônio, sobre educação de filhos. E como que eu faço isso? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É a tua palavra, Senhor. Então não é o que você acha, não é o que você pensa, mas é o que a luz diz sobre casamento, sobre marido, sobre esposa, sobre filhos, sobre educação familiar. É o que a luz diz. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Por isso vamos voltar para a palavra. Já não é mais o achômetro. Já não é mais não é o que o YouTube diz. É o que a palavra diz. E se o YouTube estiver falando o que a palavra diz, seja bem-vindo. Quantos estão comigo? Agora o mais lindo. O que é acender luz? É revelação. É quando acende uma luz. É revelação. Isso é revelação. É acender a luz. Agora eu te pergunto. Quando a luz acendeu, ela viu a dracma? Não. Quando a luz acendeu, ela viu que estava escondendo a dracma. Alô? Quando você acende a luz, não necessariamente você enxerga a dracma,
Mas você começa a enxergar o que precisa varrer para achar a dracma. Ela começa a fazer uma faxina, amigo. Uma faxina. Faxina é diferente de arrumação. Só quem já foi faxina aqui sabe. Quem sabe que eu estou falando que faxina é diferente? Amém? Obrigado. A minha Lulu, pensa numa mulher violenta na faxina. Porque a faxina, a arrumação, quando você faz uma arrumação, você só mexe no que está fora do lugar. Quando você faz uma faxina, não. Temporariamente. Muitas vezes você vai ter que mexer em tudo. Para que depois todas as outras coisas vão para o lugar. Porque muitas vezes, aquilo que está hoje em determinado lugar, que te dá conforto, pode ser o que está escondendo a dracma. Às vezes, numa faxina, a gente vai descobrir que a sala de oração deu lugar para a sala de televisão. Às vezes, numa faxina, a gente vai descobrir que a mesa da refeição deu lugar para o Globo Esporte. Quantos estão comigo? E a gente gosta da revelação, porque a revelação é aleluia, glória a Deus, amém. Mas vamos para a faxina. Por quê? Porque revelação sem faxina é só vaidade de pregação. É gente publicando coisa linda no Facebook, no Instagram, mas a vida está quebrada. Na convenção eu preguei uma mensagem sobre a figueira que Jesus amaldiçoou. Quem já lembra? Ele amaldiçoou uma figueira. E sabe por que ele amaldiçoou a figueira? Porque ele se aproximou para pegar fruto dela. E a Bíblia diz que chegou lá e não tinha fruto. E diz por que não tinha fruto, Ricardo? Diz que não tinha fruto porque não era tempo de figo. E nessa hora, quando isso acendeu dentro de mim, disse, Deus, eu sei que o Senhor não é injusto, mas me explica essa aparente injustiça, porque o Senhor amaldiçoou uma figueira que não tinha figo porque não era tempo de figo. Esse juízo não é um juízo justo, não é um juízo de amor. Mas sabe o que está escrito? Olhando, vendo ao longe Jesus uma figueira que havia folhas, aproximou-se para pegar fruto. Porque a figueira de Israel é diferente da nossa aqui. As folhas caem. E na época da frutificação, as folhas vêm. E vem o fruto. E é por isso que ele amaldiçoou a figueira. Por quê? Porque era um juízo da hipocrisia. Que ela apresentou algo para anunciar o que na verdade queria esconder. Então não adianta ir para a internet apresentar folha, porque ele vai vir para ver se tem fruto. E se não tem fruto, uma hora a figueira seca. Por isso, a revelação te chama para a faxina. Agora precisa ter revelação. Porque faxina sem revelação é só regra de abnegação. Não tem cura interior e nem maldição hereditária que acaba. Não adianta, chega a faltar corda para amarrar o demônio. Porque está amarrando o diabo todo dia. Não. Luz acesa, vassoura na mão, uma busca, porque o final disso é a celebração. E o que é a celebração? A celebração é aquele que diz para o próximo que está vindo, vale a pena a faxina, porque olha aqui, a alegria voltou. É quando você é um testemunho. Sabe por quê? Porque o troféu do Evangelho é a celebração. O troféu do Evangelho, meu irmão, é a celebração. Tem gente que acha que Jesus tirou ele do mundo para ele sofrer na igreja. E é verdade. Sabe aquele cara que está 10 anos na igreja? Ele tinha um grande amigo. E se converteu, se apartou do amigo. 10 anos depois ele encontra esse amigo. Meu Deus, se abraço, se beijo. Meu Deus, quanto tempo. Aí o crente pergunta para o ímpio. O amigo dele de 10 anos que ele não vê. Amigão. E aí, como é que tá? Rapaz, eu estou bem, graças a Deus. Terminei minha faculdade, estou casado, tenho filho, tenho uma empresa. E você? Ele pergunta para o crente. Meu irmão, eu já faz 10 anos que eu aceitei Jesus, aí você sabe. Agora eu sou crente, ele não pode isso, aquilo. Sou crente agora. Sabe, assim, tipo uma foto 3x4 preto e branco, café frio com bolacha mole. Agora eu sou crente. Propaganda enganosa do Evangelho. Não seja uma propaganda enganosa do Evangelho.
Porque ele fala sobre novidade de vida. Por isso, celebre a sua casa. Comece celebrando a sua vida. Celebre a sua casa. Chega uma visita daquela uma vez por ano. O cara traz o chefe para almoçar em casa. Não sabe se semana que vem o chefe não vai demitir ele. Aí vai lá buscar aquela louça. Presente de casamento. E o filho, o marido está tomando suco no copo do requeijão. Pega aquela louça, dá para quem está contigo. Para quem, se você estiver doente, vai continuar com você. Se estiver desempregado, vai continuar com você. Seja o que for, vai estar com você até o fim. Celebre quem está com você. Celebre a sua família, celebre a sua casa. Valorize o que Deus valoriza, porque quando você valoriza o valor de Deus te valoriza. Volte para casa. Pega a vassoura. Comece a varrer. Mas muitas vezes a gente não quer a faxina. Sabe por quê? Vou te falar, irmão. A faxina, ela te convida para o intensivo. Ouça-me. Eu vou encerrar. Porque eu também não vou abusar daquilo que eu já abusei. Eu vou encerrar. Se você está escrevendo, escreva isso. Você que gosta de anotar, louvado seja Deus pela sua vida. A faxina não cabe na minha rotina. A gente quer recuperar valores dentro de casa, não quer parar nada. Às vezes, para uma faxina, um quinta-feirino vai ter que dar um tempo. Às vezes, dependendo da faxina, a faculdade vai precisar ser trancada por 6 meses. A faxina não cabe na minha rotina. Para fazer a faxina, você tem que ser violento. Meu irmão do céu, me lembrei. Eu lembro a minha Lulu, meu irmão. No dia da faxina. Uau! Dia da faxina. 6 horas da manhã. Eu sou noturno. Só quem é noturno sabe o que é um sono de 5h30, 6 horas da manhã. É ali que você está dormindo. De repente eu estou dormindo. 6 horas da manhã, dia da faxina, desavisado. Aquela cortina faz assim, ó. Já aquele clarão já entra. Eu assustado, assim, vamos, levanta. Hoje é dia de faxina. Parece um Rambo. É incrível a mulher no dia da faxina, meu irmão. É diferente ela. Quem sabe o que eu estou falando? A faxina não cabe na tua rotina. Vai precisar sair do salto. Vai precisar ter uma intencionalidade. Porque Deus está dizendo para você, a luz acendeu, a faxina é contigo, a dracma eu devolvo. E naquele dia, meu irmão, você pode fazer qualquer coisa, menos uma. E qual é? Deus me livre se você aparece com alguém lá. Ele já disse, almoça fora. Quanto mais trazer alguém. E sabe por que a mulher faz isso? Entre tantas coisas, uma das coisas que você não pode trazer ninguém naquele dia lá, um dos motivos, é porque naquele dia é o dia mais feio do mês que ela está. Ela está muito feia naquele dia. E muitas vezes a gente não quer a nossa faxina. A gente não quer a faxina porque a feiura vai vir para fora. Coisas feias vão vir para fora. Mas sabe de uma coisa? No final do dia, quando o filho chega em casa, uau! O marido chega em casa, uau! A esposa chega em casa, uau! Porque quando nos envolvemos com a faxina, depois que eles compreendem o benefício daquilo, uau! Depois você pode dizer, olha, mantenha arrumada. Mantenha arrumada. Quantos estão comigo? Fica de pé comigo, por favor. Celebre sua casa. Celebre sua família. Valorize. Eu vou precisar valorizar o valor de Deus, que quando eu valorizo o valor de Deus me valoriza. Vou celebrar meu filho. Eu vou esperar a minha esposa merecer. Eu vou celebrar. Não vou esperar a minha esposa merecer. Não, eu vou celebrar.
Eu estou vivendo um tempo, irmãos, que eu estou curando a minha esposa e estou curando as minhas filhas. Meu Deus, eu fico com meu coração pesado que eu quero acabar, não consigo. Deixa eu dizer uma coisa para você, pai e mãe. Eu tenho uma filha de 24 anos. Nos meus últimos 8 anos, eu estou trabalhando para arrancar dentro dela o pai da primeira infância dela. Minha filha hoje, ela tem um pai muito mais resolvido, sabe, Ricardo? Eu sou um homem hoje sarado, livre. Eu nunca tive a saúde física que eu tenho hoje, nem quando eu era jovem. Eu nunca tive a saúde emocional que eu tenho hoje. Então hoje, quando a nossa filha fez 18 anos, eu vivi uma experiência com ela. E eu vi, uau, minha filha não consegue desfrutar o pai que ela tem. E eu tive que aprender algumas coisas. Você que é pai, você que é mãe. Quem aqui já falou e fez coisas para o seu filho que hoje não faria e não falaria? Eu também já fiz isso. Só que quando eu mudei dentro de mim, eu achava que isso era tudo. Só que eu mudei dentro de mim, mas muitas coisas que eu mudei, agora eu penso diferente. Ela não sabe. Um dia eu sentei para falar para minha filha, quando ela tinha 5 anos de idade, quando eu entrava na minha casa, em nome de Jesus, e vira um monte de demônio em tudo, eu tive que queimar quadro, tapete, lençol, edredom, eu quase queimei a mobília toda na minha casa. Eu entrei dentro da quarto da nossa menina, ela tinha uns 5, 6 anos, eu queimei o tapetezinho dela, que era da Mônica, porque a Mônica era não sei o quê. Tinha um sofazinho do Dálmata, que ela amava, mas o Dálmata era do demônio, eu queimei. Tinha o edredom do Bob Esponja, ela disseram que era do demônio, eu queimei. Irmão, eu limpei o quarto dela e ela só olhando. Pai, o que é isso? Jesus não gosta disso, Jesus não gosta. Quando eu fui entendendo as coisas que agora eu te falo, ela tinha uns 13 para 14 anos. Eu sentei com ela e disse, filha, sabe aquela situação assim, assim, assim? Isso aí, pai. Eu queria dizer para você, eu queria que tu me perdoasse. Porque o pai invadiu o teu quarto. Em nome de Deus, o pai fez aquilo. O pai não respeitou, quanto que aquilo tinha importância para você. Eu quero dizer para você, filha, que hoje o pai jamais faria aquilo. Porque você tem muito mais valor para mim do que tudo aquilo que podia ser do diabo. Porque se você é de Deus, é o que importa. Se você é minha, você tem muito mais valor que aquilo. E eu vi que ela lagrimou o olho. E eu já tinha mudado aqui dentro, mas eu não fui mudar, ela não sabia. Os registros da infância são muito fortes. E aos 18 anos eu tive uma experiência mais forte ainda. De ver que ela não conseguia desfrutar do pai que eu era agora, depois de 18 anos de pai. Sabe de uma coisa? Desde lá, eu estou trabalhando para arrancar aquele pai da infância dela, para ela poder desfrutar 100% desse que ela tem agora. Então eu entendi que era assim também com Deus. Por causa de algumas marcas enganosas sobre paternidade. Tem algumas coisas do meu pai que eu ainda não desfruto. Por isso que ele está trabalhando curar a minha e a sua vida. Sabe de uma coisa? Eu vi muita canção sobre filho aqui. Filho de Deus foi o que nós cantamos toda hora. Sabe como é que você aprende a ser pai? Já parou para pensar que Adão não pôde ser pai no Jardim do Éden? Você que ministra para a família, irmão, já pensou? Adão não pôde ser pai no Jardim do Éden. Por quê? Porque ele ainda estava aprendendo a ser filho. E saiu do Jardim do Éden sem aprender totalmente a ser filho. Aí tentou ser pai, foi uma tragédia. Sabe qual é a apostila que você pode ter, estudar para aprender a ser pai? É aprender a ser filho de Deus. Por quê? Porque o filho faz o que vê o pai fazer. Por isso que ele quer me curar, ele está me libertando a mim e a você. Para trazer para nossa casa a recuperação dos valores que são deles. Celebre sua casa. Celebre seus filhos. Celebre sua esposa. Celebre seu pai, celebre sua mãe. Ouça, filhos. Ouça, jovens. Você que fica agora zombando do teu pai e da tua mãe porque ele fala errado. Zombando do teu pai e da tua mãe porque ele não consegue fazer as coisas no celular. Ah, se você sabe.
Esse celular que você zomba dele porque ele não consegue mexer, você só tem porque ele, com a sua inteligência que você ridiculariza, é que comprou para você usar. Celebre o seu pai. Celebre sua mãe. Celebre se alinhe com Deus. Porque quando você valoriza o valor de Deus se valoriza, vamos orar. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar meu rosto em ti, que conceda tua graça e te dê a paz. Cante essa oração. Isso é uma proclamação bíblica. Sim. Celebre essa palavra. Cante essa sentença. Isso é o oráculo da Torá. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, que conceda tua graça e te dê a paz. Se derrame até mil gerações da família e teus filhos, e os filhos e teus filhos, e a bênção até mil da família, teus filhos, teus filhos. Declare isso. Que a bênção se derrame até mil gerações da família, meus filhos, meus filhos. Tua presença me deixa, te acompanhe, por diante, é contigo, tua entrada e saída. É contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo,
se derrame. E os filhos de teus filhos, roubo de trás e por diante. É contigo, é contigo, é contigo. Leva suas mãos aos céus.